A pergunta do Marco é a seguinte: qual o prejuízo de não oferecer volumoso ao cavalo? Oferecer só o concentrado é perigoso? Demais, né? Demais. Então, falando um pouquinho da anatomia do cavalo, né? O cavalo, ele não é um ruminante, não é um monogástrico propriamente dito, né? Eu acho, eu não sei o que você acha, mas eu acho que o cavalo ainda vai ter uma categoria dele, junto com o coelho. Porque ele é um ruminante inverso, né? A câmara fermentativa dele tá após o intestino, né? Então, você pensa que... o seco e o colo, né? Porção final do intestino grosso. Então, você pensa que pensa assim, que o cavalo, o alimento do cavalo, ele vai sofrer primeiro digestão enzimática e química para depois sofrer para ser fermentado, né? Diferente dos ruminantes. Então, o aproveitamento disso é muito menor, né? E dependendo do alimento, né? Alguns alimentos que a gente sabe que o cavalo tem que ser limitado, principalmente o amido, né? E então acho que partindo desse ponto, a gente não, se você desrespeitar essa fisiologia natural do cavalo aí, das restrições que ele tem alimentar e da natureza dele, você vai ter problema sim, porque o concentrado ele vai estar com a alta, na maioria das vezes, né, vai estar com uma alta taxa de amido. As partículas, né, tamanho de partícula para cavalo é muito importante falar disso. Os tamanhos de partícula, né, do concentrado, ele vai ter uma passagem mais rápida, né, então a absorção também vai ser prejudicada. Então, sim, tem uns conceitos, né, de dieta total que para cavalo, em casos muito isolados que vai ser aplicável, né. De repente um cavalo que está internado, cirúrgico, fora isso, eu acho que está muito fora do que é a realidade do cavalo, assim. A longo prazo pode aparecer algum problema, né? Que, a longo prazo, com certeza. Não tem nenhum estudo de longo prazo com isso. Pode ter digestibilidade, estudo curto, mas curto, que não apresenta problema devido ao tempo de exposição a esse tipo de alimento, né, Hugo? Com certeza. Eu acho que a pesquisa com cavalo a gente tem muito pouca, né, cara? Exatamente. Então isso também é um problema, né? Não é todas as universidades do país que tem professor de equino, né? Eu troquei de faculdade por causa disso, entendeu? E às vezes o professor de equino ele tem que se dedicar a uma ou duas disciplinas a mais, porque então assim, é complicado dedicar o tempo, os fomentos de trabalho é mais demorado, né, de aprovar, às vezes nem consegue. Então, por quê? Porque o cavalo tem ainda... a gente do cavalo sabe que é importante para a economia, mas que a produção de carne, produção de derivados aí é muito mais importante, as pesquisas, né, de produtos de origem alimentar aí, do que o cavalo, né. Então, o cavalo vai perder sempre. Não sei, está evoluindo muito, mas ainda tem muita coisa. Está muito devagar, né? O passo é lento. Tanto que tem artigos aí antigos que ainda valem, livros, né? Literatura de cavalo brasileira. Tem o FRAP de nutrição que é traduzido, tem o Sintra que é daqui, né? Recente, aquele livro lá do o André Sintra, Torres e Jardins, né? Que é o livro antigão. Não tem muita coisa. Atualizações disso, né? O NRC nosso é 2007 ainda. Pois